Olá, pessoal! Estamos começando mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger, estrategista de marketing e fundadora da Oliva Consultoria. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um queridinho de muitas marcas, mas ele também acaba gerando muita dúvida. É o marketing de influência, que é uma ferramenta muito poderosa quando a gente fala de comunicação de marca. Gera visibilidade, aproxima o público e impulsiona, sim, resultados. Mas se ele não é feito de uma forma estratégica, pode ser um belo tiro no pé. Para falar sobre esse assunto, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, mas antes eu quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros. A Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia, que apoia negócios e profissionais em posicionamento e direcionamento de marketing, e a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de carreiras e negócios. Vamos ao nosso convidado? Hoje eu recebo aqui a Renata Arteiro, que é jornalista de formação, especialista em comunicação estratégica, branding, conteúdo e influência. Há 13 anos, ela é sócia da Talentari, agência especialista em conteúdo criativo e relacionamento de marcas com influenciadores e imprensa. Seja muito bem-vinda ao Marca Texto, é uma alegria te ter aqui. Obrigada, Kátia, uma alegria também, obrigada pelo convite. Vamos começar já com as perguntas. Tá. Na tua visão, Rê, por que o marketing de influência ele virou quase uma resposta automática para tantas marcas quando o assunto é visibilidade? Bom, porque, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no comportamento do consumidor, né? Acho que se a gente se observar, a gente percebe que a TV virou uma segunda tela para começo de conversa. Então, antigamente, quando a gente falava em comunicação, a gente pensava em awareness, né, visibilidade, consciência de marca, a gente pensava em televisão, né? A gente pensava em 30 segundos no intervalo do Fantástico, sei lá, do Big Brother, enfim. Não que isso não seja mais importante, mas junto ali de tu estar assistindo uma televisão, tu tá no celular, com o celular na mão. Então esse é o primeiro ponto, né? A TV virou uma segunda tela. Isso desde 2013, desde que a gente criou a Talentari. Mas outra coisa que mudou muito também foi o acesso à informação. Então, cada vez mais as pessoas passaram a rejeitar a publicidade convencional. E elas buscaram o quê? Uma identificação. E o influenciador, a influência, ela nasceu muito e ela já existe desde a época que não tinha internet celular. Porque eu, quando te falo a respeito de algum produto e te convenço a comprar ele porque para mim deu muito certo, eu já estou te influenciando. Entre amigas a gente já faz isso, né? Exato. Então, a internet, ela só potencializou isso com a criação de conteúdo. Uhum. Então, o que a influência traz, por exemplo, de uma celebridade? Eu olho para a celebridade do Instagram e eu almejo aquilo que aquela celebridade está utilizando, mas aquilo não está próximo de mim. Agora, quando eu vejo uma influenciadora que mais ou menos tem o mesmo corpo que eu, tem a mesma idade que eu, ela não está na televisão, ela está na internet, ela cria conteúdo assim como eu posso criar, eu me identifico. E essa identificação, ela gera uma possibilidade de conversão muito maior do que a publicidade convencional. Então, hoje em dia, assim, a gente tem números que nos trazem isso, mas o Brasil é o segundo maior país em influência no mundo, tanto em número de influenciadores, quanto em investimento de marketing voltado para esse tipo de negócio. Isso é muita coisa, né? Então, cada vez mais vem surgindo isso. Eu trabalho com isso há 13 anos, né? Quando nem se falavam muito em influenciadores, a gente já fazia seed, já mandava produto para influenciadora. Acho que nem tinha esse nome direito, nem chamava de blogueira, tá? Porque, na verdade, tudo começou na época dos blogs, tá? Daí, depois o Instagram veio e potencializou isso e mudou todo esse negócio. E o TikTok tá mudando mais ainda, né? Porque hoje em dia para tu ser um influenciador reconhecido, as pessoas ainda olham muito para número de seguidores, né? Então, tem a ver com o Instagram. Mas no TikTok, tu pode ter 5 seguidores e teu vídeo alcançar 1 milhão de views e uma marca te enxergar e fazer uma parceria contigo. Ou o próprio TikTok Shop, né? Te bonificar por produtos que tu vai vender. Então, a lógica da influência, ela tem mudado muito ao longo dos anos. Mas, por que ela acaba sendo uma estratégia de muitas marcas? Por isso. Qual é a nossa dificuldade hoje, né? É fazer muitas vezes os clientes entenderem que às vezes vale mais a pena tu parar de investir em outdoor, né? E trabalhar com marketing de influência, porque ele te gera tanto awareness, que é a consciência de marca, quanto conversão, né? Tu pode colocar um link ali, parametrizar esse link, esse cliente já clicar, já comprar, tu já medir, né? Ele te dá um retorno de investimento mais palpável do que uma mídia mais
tradicional, digamos assim, né? Sim, porque hoje na TV, claro, a gente nem sabe direito, né? Tem os estudos que as Não, a televisões TV tem bem fazem, mais, mas ainda assim não é tão exato, às vezes, o público que a gente está atingindo. Como tu conseguir olhar exatamente quem é aquele público que está clicando, se converteu, se é só visualização. Então, a gente acessa muitos outros dados fazendo com o influenciador. Claro que daí a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a pessoa pensa só, eu vou olhar só para o número de seguidores. O que acaba sendo também um grande erro, né, Renata? Exatamente. Não quer dizer que só porque ele tem muitos seguidores, se ele não tem aderência com a minha marca, já acaba sendo um grande problema, né? Exato. Quando eu comecei a estudar sobre isso, e comecei a dar aula, inclusive, na pós-graduação da Fevale sobre isso, a gente tinha meio que uma pirâmide, assim, que a gente tratava o macro, o médio, o micro e o nano, né? E a gente olhava para número de seguidores naquela época, né? 10 anos atrás. Hoje em dia, eu costumo dizer que existe ainda o macro, o médio, o micro e o nano, mas eu não olho mais para número de seguidores, eu olho para potencial de conversão e engajamento. Então, por exemplo, às vezes um macro influenciador, por exemplo, a Virgínia, tá? Virgínia é uma macro influenciadora. Sim. Não tem quem não conheça a Virgínia, ela já estourou, furou a bolha, ela sai do nicho, né? Ela gera uma awareness bizarra, assim. Então, quer dizer, ela gera uma consciência de marca, as marcas que trabalham com ela, elas acabam sendo conhecidas por um público que não era conhecido ainda. Ponto. Mas uma conversão imediata, às vezes, ela não gera tanto quanto uma influenciadora menor, que tem 10 mil seguidores muitas vezes, mas que tem o seu público muito mais fidelizado e que ela é nichada, ela fala só sobre sapato, por exemplo, entendeu? Então, quando me perguntam assim, mas qual é o ideal? O que tu sugere para as marcas, né? Eu sempre digo, depende muito do teu objetivo, porque se o teu objetivo é gerar consciência de marca, eu diria, isso tu tem budget alto, vamos trabalhar com várias macro-influenciadoras, né? Brasil inteiro, tudo mais. Agora, a gente atende um cliente da Talentari, que é um cliente de tecnologia, de software, para RH. Cara, a gente tá trabalhando com várias micro-influenciadoras que só falam sobre RH. E tem muito isso na internet. E aí é uma outra coisa, é um mito, né, que a gente tira muito. Quando eu comecei, era muito influenciadora voltada pra moda. Moda, beleza, né? Hoje em dia, não há nicho que não tenha influenciador, né? Médico, né, tecnologia, né, direito, advocacia, não existe mais, porque hoje em dia, até tava num evento agora, que a gente tava falando antes, né, em São Paulo, e uma marca Vela de cabelo, tá? Eles têm 2 tipos de influenciadores, eles de fato tratam como influenciadores. O cabeleireiro, que é a autoridade, e tem muito cabeleireiro gerando conteúdo na internet com potencial de influenciar. Então, eles têm um time de cabeleireiros, e eles também têm as influenciadoras de lifestyle, de beleza, de moda, de dia a dia, que elas vão mostrar os produtos pro dia a dia, elas vão impactar um outro tipo de público. Então, com a mesma... diferentes objetivos demandam diferentes estratégias de diferentes nomes. Então, essa coisa do número de seguidores, ela já caiu por terra há muito tempo. Eu já tive retorno muito mais alto com influenciadores de número de seguidores muito menores versus número de seguidores maiores, entendeu? E, assim, até falando um pouquinho, né, dessa confusão que, às vezes, dessa parte estratégica. Onde que tu vê, assim, a principal confusão das empresas quando elas olham para a influência, assim, como uma estratégia de marketing? O que mais acaba confundindo elas? Da questão de, às vezes, alcance. Eu quero alcançar o máximo de pessoas possível. Qual é o que é mais comum que vocês acabam encontrando? O cliente achar que porque ele pagou por aquele conteúdo, o conteúdo é do cliente. E o cliente tem que demandar exatamente como a pessoa deve falar. Pra mim, esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje, assim. Porque o que acontece? Isso é um problema não só do cliente, mas da forma como a influência é vendida hoje, né? Sim. Hoje em dia, eu sou jornalista, que me perdoem os publicitários, não é uma crítica a eles, mas as agências de publicidade convencionais, elas têm vendido a influência de forma muito errada. Elas têm vendido a influência tal qual elas vendem uma página de revista. Tal qual elas vendem 30 segundos na TV. Quase como se fosse um catálogo, né? Exato. Temos esses influenciadores. Mídia. Isso. E aí, tu compra aqui o tal combo espaço. de tantos posts custa tanto. Não que eles não vendam dessa forma. Não que eles não quantifiquem a quantidade de conteúdo para vender. Porque eles precisam partir de algum lugar. Claro. Beleza? Mas, quando tu vende dessa forma, quando tu não trata a influência como uma publicidade mesmo diferente, o cliente entende que aquele mesmo anúncio da revista que ele fez, ele pode fazer o influenciador falar daquele jeito, com aquele mesmo texto, usando aquela mesma roupa daquele jeito. Enfim, ele cria ele obriga o influenciador a ficar fake.
E aí é que dá errado, entendeu? Então, assim, e aí aí outro problema, tá? O influenciador, pelo dinheiro, vai lá e faz. Tá bom, eu vou fazer exatamente como tu tá me mandando. Tu tá me mandando, ok? Tá me pagando, é isso aí. Então, tem 2 problemas, né? Eu sempre brinco que o ideal seria, e eu ainda vou fazer um curso pra conversar com os gerentes de marketing dos negócios. Sim. Porque, às vezes, parte dele é o problema. Ele não entende, tá tudo bem, porque é uma coisa muito recente no mercado. Mas se o gerente de marketing entende de influência, ele já pauta a agência dele diferente. Não, querido, eu quero contratar influenciador, mas assim, a gente precisa dar liberdade criativa pra ele. Ah, eu posso aprovar o conteúdo? Posso, tá tudo bem. Eu sou completamente contra aprovar stories, por exemplo. Porque stories, pra mim, é o espaço mais de autenticidade do influenciador. A pessoa tem que... ali é muito isso, né? O post a gente até vai ali de uma forma que tá mais elaborada, é pensado. Tem uma legenda. Exato. Agora o story é muito, peguei o celular, gravei e fiz. Exatamente. Né? Ele é orgânico, né? Exatamente. Como às vezes chamam. E não é que eu diga assim, não, tu quer né, mentir pro teu público, pra tua audiência, tu não quer que pareça um publi. Não, eu não quero que pareça um publi para gerar identificação, mas eu acho que sim, os influenciadores têm que deixar claro que é uma publicidade, eu concordo com tudo isso, porque isso é lei. Mas eu acho que tem que ficar muito... É aquilo que eu falo, assim, se o produto não casa com o influenciador, não faz. Né? Às vezes, outro problema que a gente já enfrentou, a cliente era apaixonada por uma influenciadora, só que era uma cliente de sapatilha e a influenciadora só usava tênis. Mas não eu quero ela né? usando o meu produto. Não, mas tu entende que não vai funcionar? Não. Porque no momento em que ela enfiar aquela sapatilha no pé, as pessoas vão perceber que não faz parte da rotina dela aquilo ali. Ela nem fala sobre isso. Ela nem posta aparecendo usando uma sapatilha. Então, quer dizer, é nesse contexto que as marcas erram. De entender o influenciador como um ator. Né? E ele não é um ator, ele tem a rotina dele. Então, primeiro ponto que eu sempre falo, assim, cara, estuda muito influenciadores que o teu produto vai fazer sentido, né? E segundo lugar, nunca imagine que é tal qual uma propaganda de TV, que tu vai comprar 30 segundos e depois nunca mais. É uma jornada. No mínimo 3 meses, Kátia. No mínimo 3 meses pra tu pensar em gerar algum resultado palpável. Agora, um post único, uma vez na vida, não vai funcionar. Até porque eu já fiz isso, porque eu tive clientes que não, eu quero investir todo o meu budget nessa influenciadora aqui. Que era uma influenciadora mega conhecida, famosíssima e tudo mais. É famosa ainda até hoje. A gente investiu um valor muito alto pra um post. Não deu resultado. Não dá resultado. É que é isso, as pessoas querem olhar muito para curto prazo. Eu sou a maior defensora do longo prazo. Claro, tem coisas que sim, a gente pode fazer que vão ser tiro curto, vai ser tiro curto ali. E a gente pode fazer coisas que a gente precisa, porque às vezes a gente precisa de resultado rápido. Mas tem coisas que a gente precisa olhar a longo prazo mesmo, começar aqui para depois lá na frente colher, né, todos esses resultados, porque não tem como a gente começar a fazer uma estratégia. Eu sempre parto que a estratégia é o principal, a base para tudo que a gente vai fazer. Então não adianta eu vou fazer uma ação ali com um influenciador, mas sem olhar se aquilo ali vai casar com o que eu quero para o meu negócio. Isso. Se eu olhar, sem olhar para ver se ele tem aderência com a minha marca. Então tem várias, é todo um conjunto que precisa estar alinhado até para entender e mapear quais são esses influenciadores. Não necessariamente precisa ser só um, às vezes pode ser só um. Então é todo um contexto por trás que as pessoas às vezes não levam em consideração. Não, exato. E elas acham que é tal qual comprar um anúncio de revista, né? Então não é. E a gente tem que olhar muito para isso. São pessoas, né? Justamente por serem pessoas é que eles dão tanta diferença e eles se diferenciam com relação à mídia tradicional. Eu nem faço substituições, tá? Tem clientes que a gente faz igual a propaganda de TV e a gente faz igual o influenciador. Porque são mídias completamente que estimulam a pessoa diferente. Vamos lá. O outdoor, tá? O cliente viu no outdoor. Depois que ele viu no outdoor, ele foi impactado por anúncios de Instagram, da própria marca. Tá? Foi impactado. Tá, beleza, essa marca. Daqui a pouco começa a aparecer no feed dele vários influenciadores postando sobre essa marca. Então, a gente gera awareness, o outdoor disse, estamos aqui, somos essa marca. Depois a gente colocou um monte de anúncio para essa mulher, ou enfim, para essa pessoa, sobre essa marca. Ok, já vi essa marca no outdoor, tô vendo essa marca aqui, tô descobrindo o que ela faz e tal. Então, tá descobrindo a marca. Muitas vezes o influenciador vem para trazer o convencimento. Olha aqui, funcionou comigo, vai funcionar contigo também. E aí ele convence e a pessoa passa a comprar. Hoje em dia, a pessoa ela normalmente tem que ter 8 contatos diferentes com a marca para daí tomar a decisão de compra. Né? Porque a gente é bombardeado com conteúdo por todos os lados. Então, assim, o influenciador, ele vem muito nessa questão de convencer. De mostrar, olha só, funcionou pra mim, vai funcionar pra ti também. E o influenciador, ele traz muito, o que sabe fazer isso, né? É essa coisa da dor. Tipo assim, eu tinha um problema que era não achar um tênis confortável pra mim.
eu encontrei a solução com a marca tal, 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 tal. É claro que tu sabe que ele tá sendo pago pra falar isso. Mas se tu vê que esse influenciador tá usando há 2 meses essa marca e não fala nada sobre ela, tu já te convenceu de que, aquele tênis ali realmente, ela tá usando fazem 2 meses e eu acho que faz sentido, deve estar funcionando pra ela mesma. E aí a pessoa efetua uma compra. Então gera identificação, né? Awareness, mexe com todos os pontos de contato e sensibilidade do consumidor. É muito diferente do que uma mídia tradicional. Às vezes a gente usa as duas coisas. Se o cliente tem verba, a gente usa TV, a gente usa outdoor, a gente usa rádio e a gente usa o influenciador. Né? A gente usa... Uma coisa não elimina a outra, Não né? elimina. Tudo se potencializa. Exatamente. É um conjunto, é olhar para o todo, né? Eu sempre falo muito aqui do 360. Isso. Que a gente sempre olhar para o marketing com um 360. Porque se a gente olha só para ação isolada, geralmente a efetividade acaba não sendo tão boa, né? Exatamente. Eu tenho um cliente que é uma rede de lojas de varejo, né? De varejo popular, assim. E ele é um exemplo. Tem clientes dele que não se conectam com influenciador nenhum, que são clientes muito do interior, né? Que escutam muito rádio. Então, cara, ele tá no rádio também para convencer e conversar com esse cliente. Mas ele também tá no influenciador. Porque o influenciador, ele tá se conectando com outro tipo de público que ele também precisa pegar. Né? Então, eu brinco que uma estratégia realmente é isso que tu falou. Não elimina a outra, mas às vezes a gente precisa fazer escolhas. Então, a gente tem que olhar muito para aquilo que dá resultado. E aí priorizar também, né? Exato. E aí, o bom da influência é que ela te dá relatórios precisos, a gente consegue saber quantas pessoas visualizaram, quem são essas pessoas, quantas pessoas clicaram, né? Se esse clique gerou venda no final. Então, a gente consegue parametrizar quase que tudo na influência hoje. O que nos traz muitos pontos positivos para convencimento do cliente. Mas a gente está vivendo, Kátia, uma era também complicada na influência, porque hoje em dia a gente tem um número de influenciadores muito alto, né? Fazendo de qualquer jeito. Um mercado de comunicação de marqueteiros que muitas vezes não sabem trabalhar com isso. E aí eles acabam, né, destruindo um pouco a imagem desse influenciador. Porque eles fazem aquele publi escrachado, aquela coisa engolida. Eles colocam a sapatilha no pé da criatura que só usa tênis, né? Isso que eu acabei de falar. E aí a gente tá perdendo um pouco a credibilidade, muitas vezes. Então, saiu uma pesquisa no passado que traz que 42% do público hoje brasileiro já não confia tanto no que os influenciadores falam. Né? Porque enxerga muito isso, é muito publi, sem consistência, né? Tem influenciadores que a gente olha que o feed é 100% publi, e é publi uma vez a cada 6 meses para essa marca, depois eles nunca mais falam dessa marca, ou eles aparecem com a concorrência. Então, assim, e até a coerência, perde a confiança, né? completamente porque incoerente. É incoerente tu olhar, é literalmente assim, olha para aquela publicidade, né? Sabe que é publi, e parece que a pessoa... dá para notar quando não é autêntico. E é na era que a gente vive hoje, que as pessoas estão buscando mais humanização, mais autenticidade, é muito ruim quando se depara com a marca e aí tá olhando e não... Eu não vou comprar isso aqui. Acaba que gera uma resistência, inclusive depois até uma resistência à própria marca, porque tá tentando te empurrar. E eu vejo muito hoje no TikTok, como tu tinha comentado, o quanto são às vezes pessoas comuns, que a gente diz, usando o produto, e aí tu olha e diz, nossa, mas é como tu comentou, funcionou para ela, vai funcionar para mim também. Porque às vezes um influenciador que tem um alcance muito grande, como a Virgínia, para a pessoa que tá olhando, pode parecer inalcançável aquilo que ela tá. Essa é a lógica. Né? Então, olha para aquilo ali e diz, não, mas isso aqui não vai ser para mim. Não, eu não vou poder, eu não vou ter o dinheiro que a Virgínia tem para comprar. Se ela tá usando isso, deve ser caro. Ou também pensou assim, ela só tá falando porque ela foi paga para falar. Também, né? Porque essa a Virgínia, questão ela dá uma pulverizada, assim, também. Ela é ótima, realmente, mas ela também não tem, assim, tu olha... Eu não consigo enxergar um posicionamento claro nela. Não, apesar dela ser muito autêntica, ela é autêntica naquilo que é orgânico da vida dela. Agora, quando entra a marca no negócio, ela não tem autenticidade ali, né? Ela. Mas o TikTok trouxe justamente isso. O TikTok trabalha muito a lógica de UGC, de criação de conteúdo pelo usuário. Então, independente de quem tu seja, quantos seguidores tu tem a possibilidade de começar a criar conteúdo e vender através do TikTok Shop. E aí, traz muito isso. Se eu, Renata, quiser entrar lá, eu me cadastro. E aí, eu recebo alguns produtos de alguns parceiros do TikTok Shop. E eu começo a falar sobre eles. E eu impacto pessoas através do meu vídeo. Eu, em primeiro lugar, ganho um comissionamento disso. E, em segundo lugar, eu vou ficando boa naquilo ali, né? Porque eu tô ajudando a marca a vender. E eu tô mostrando o que funciona pra mim. Exato. E ao mesmo tempo vai treinando também. Isso, exatamente. E normalmente essas pessoas, normalmente mulheres, que recebem esse produto, que começam a testar e tal, elas realmente usam o produto que elas estão vendendo. Né? Então, é uma lógica completamente diferente. Não é que elas não sejam influenciadoras. Elas só não têm números gigantes, mas elas estão influenciando outras pessoas ali. Só que elas estão se aproveitando de uma ferramenta que é o TikTok, que ele
o algoritmo dele funciona completamente diferente do Instagram. Então, o TikTok, ele vai entregar o teu vídeo, né? Ele vai tentar entregar o teu vídeo se ele for bom, se ele, né, cumprir ali as ideias do TikTok, independente de quantos seguidores tu tenha. O Instagram não, né? Apesar de ele estar mudando o algoritmo a todo tempo, pela lógica, ele tá não sentindo o entrega. impacto que o TikTok Sim, ele tá, na verdade, trazendo, eu brinco né? que ele tá tiktokizando, né? Tá. Porque ele tá criando várias ferramentas para criadores de conteúdo, Verdade. para que os vídeos, por exemplo, sejam entregues para pessoas que não te seguem. Exatamente a lógica do TikTok. Mas o TikTok trouxe muito isso e deu mais poder para essa galera que produz conteúdo, que dependia muito do número de seguidores para crescer. Então, eu brinco que são 2 tipos de influenciadores diferentes. E na Talentar, inclusive, a gente faz isso. A gente tem marcas que trabalham com grandes nomes de influência, ou que trabalham com squads nichados, mas que também trabalham com o TikTok, com nomes super pequenininhos, mas só para gerar conteúdo, porque o TikTok é volume, né? E são TikTok públicos diferentes, assim? TikTok e Instagram ou... Claro, a gente tem hoje em dia um público um pouco mais velho, ainda no Instagram, que ainda não migrou pro TikTok, né? Mais velho de idade, uma faixa etária um pouco mais alta, ali 50 a mais, ainda tá no Instagram muito forte, Sim. não foi pro TikTok. Mas cada vez mais aquela ideia de que era uma rede social de 13, 14, 16 anos, 18 anos, caiu por terra. Hoje em dia, a maioria das pessoas do TikTok tá ali entre seus 20 e 40 tranquilamente, assim, tranquilamente. E é uma compra muito por impulso, a do TikTok. Porque é muito fácil tu comprar no TikTok Shop, né? Então, é uma compra muito por impulso. Então, esse influenciador que tá ali produzindo conteúdo e que tá se beneficiando do TikTok Shop, ele também tem essa facilidade. Cara, a pessoa vai comprar. Eu tô convencendo ela, ela vai comprar. É muito diferente do que um anúncio de Instagram, por exemplo, do que um anúncio de TV. Né? Então, como eu falei antes, gera assim, sensações diferentes no consumidor, assim, né? Mas sempre quando a gente envolve pessoas e pessoas reais, a tendência funciona mais. Eu acho mais autêntico também. A gente vai se encaminhando aqui para o final e eu tenho um bloco que se merece ou não destaque no estilo, ele é a marca já do programa, e ele é estilo mito ou verdade. Então, eu vou fazer uma afirmação e tu vai me dizer se merece ou não destaque e explicar brevemente o porquê, tá? Influência amplia mensagem, ele não substitui identidade de marca. Merece destaque. Acho que tudo vai merecer, Kátia, vai ser um problema. Não, merece sim, porque daí as pessoas também confundem muito. Aí eu vou fazer uma estratégia de influenciadores e ele vai garantir a minha marca, vai trabalhar branding 100%, não preciso fazer mais nada. Não. Uma coisa é a tua identidade de marca, quem tu é, o teu propósito de negócio. E o importante é tu buscar influenciadores que estejam alinhados a esse propósito. Exato. Toma muito cuidado com isso. Aí as marcas erram muito nessa jogada. Eu vou contratar a Virgínia porque ela é muito grande, tá? Mas quem é a Virgínia dentro do teu negócio? O que ela se conecta com o teu propósito de marca? A marca, ela sempre tem que vir antes, né? O motivo dela existir tem que vir antes do que qualquer outra coisa, né? Do que muitas vezes, inclusive, um influenciador muito grande, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso que a estratégia é fundamental, para poder mapear tudo isso, né? Exatamente. Se a campanha teve alcance, então ela construiu marca? Não. Mito, 100% mito, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu brinco muito sobre isso, sobre hype, né? Conteúdo de hype. Eu vou contratar esse influenciador porque ele tá no hype, ele vai fazer um conteúdo, gerou 1 milhão de visualizações. Me deu 10 mil novos seguidores. Tá, mas esse conteúdo, ele tinha a ver com o teu negócio? Ou ele era só um viral? Ele era só um viral. Então, essas 10 mil novas pessoas, elas não têm nada a ver com o teu tipo de cliente. E tu só vai se ralar agora, porque teu algoritmo vai tentar entregar pra elas. Elas não vão continuar curtindo o teu conteúdo. E aí, teu engajamento vai cair por terra, a tua conversão também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa do hype, assim, né? Mas é 100% mito pra mim. Nem toda ação de influência fortalece percepção. Aí eu acho que é mito também. Eu acho que toda ação de influência fortalece a percepção, né? Se a gente fizer ela bem feito, a gente consegue trabalhar a percepção de valor bem claramente ali. Inclusive, eles ajudam muito nisso, diferente de um anúncio, né? Vamos para um calçado de novo, né? Se eu faço um anúncio estático de um calçado, eu tô mostrando ele numa campanha, ok, tá lindo, maravilhoso, eu tô trabalhando ali uma consciência de marca. Se eu venho com o influenciador falando sobre os benefícios, a qualidade, o conforto, não é o que eu tô trabalhando? Percepção. Né, de alguém que tá usando. Então, para mim... E se pensar estrategicamente, a percepção, ótima. Mas se a gente não pensa nessa coisa antes, inclusive a percepção pode ser muito ruim. Se tu escolhe o influenciador errado, 100%, né? Por isso que sempre tem que olhar. Tem que sempre estar cuidando ou contratando uma agência especializada para te ajudar a criar essa estratégia. Porque às vezes a empresa não tem, às vezes, nem tempo para estar olhando para isso. E aí o grande erro é das pessoas acharem que é só jogar na IA, que a IA vai te dar os nomes
ideais, assim, né? Que eu tô risada, né? Tá complicada essa era da IA, né? Tá complicado. Ser marqueteiro nessa era da IA tá difícil. E também achar que o número de seguidores vai trazer o resultado, né? Então, por isso que eu sempre digo, assim, busquem profissionais que entendam deste assunto, né? Eu digo, inclusive, para as agências de publicidade, né? Porque eu não sou uma agência de publicidade, sou uma agência de conteúdo e influência. Então, assim, eu faço parceria com a agência de publicidade, porque muitas vezes elas não sabem trabalhar com isso, tá tudo bem. Aí busca uma parceira para que a gente faça a seleção, a gente seleciona, a gente negocia, a gente manda briefing, a gente faz reunião. Então, assim, a gente faz todo um trabalho para garantir que aquilo ali vai funcionar muito bem, sabe? Então, parece fácil, mas não é, sabe aquela coisa? Exato, parece, isso acontece muito, inclusive no marketing, de parecer fácil, mas não é nada fácil, né? Essa é a última. Antes de investir em influência, a marca precisa saber o que quer associar à sua imagem. Sem dúvida. E eu diria e acrescentaria que a marca precisa saber o seu objetivo também. Porque eu recebo muito isso. Eu quero começar a trabalhar com influenciador. Beleza, qual o teu objetivo? Ah, Renata, no final dos contos eu quero vender. Tá bom, é conversão, todo mundo quer vender. Mas qual é o teu objetivo principal? Primeiro, assim, eu quero que a marca seja conhecida. A gente faz esse diagnóstico muitas vezes, né? Uma marca que não é tão conhecida, então vamos começar com uma estratégia de awareness. Depois a gente busca influenciadores que vão trabalhar essa consideração e essa conversão. Mas muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer com o influenciador. Né? Ele só sabe que ele quer ter influência porque tá no hype, porque tá todo mundo falando sobre. Mas, assim, em primeiro lugar, entende o que tu quer com aquela ação. Isso tem que ficar muito claro também. Acrescentaria isso só. Ótimo. Eu acho que, para mim, da nossa conversa, se ficou aqui, é que marketing de influência, a gente não constrói marca sozinha. O marketing de influência, ele vai acabar potencializando aquilo que a gente já faz. Isso. Então, eu queria fazer um agradecimento, de novo, aqui à Renata e aos nossos parceiros, a Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia e a Colheita. Agradecer por ter tido esse tempo para bater esse papo com a gente. Quer deixar um recado final, as tuas redes para o pessoal? Bom, eu quero deixar um recado de que as pessoas olhem um pouquinho para os influenciadores que elas seguem e comecem a observar um pouquinho as estratégias que as marcas estão fazendo, assim. Tem muita marca boa e legal, fazendo estratégias muito legais. E tem muita marca que não tá sabendo o que fazer ali naquela rede. Então, assim, quem é marqueteiro que tá assistindo, acho que olhar muito para isso e buscar realmente, né, atalentar e para potencializar esse resultado com os influenciadores e trabalhar bem. Porque, às vezes, o cliente coloca dinheiro fora. Né? E é isso que eu falo, assim, cara, o dinheiro do cliente ele é muito importante, precisa fazer a estratégia correta. As minhas redes são Renata Arteiro, 2 As, um do lado do outro mesmo, e muito obrigada pelo convite, foi muito legal vir conversar sobre esses assuntos, eu gosto bastante de fazer isso, acho que a gente tem que fazer cada vez mais. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um Marca Texto, vocês podem me acompanhar nas redes sociais, @Kátia Limberger, ou no @mkt.oliva, e a gente se vê no próximo episódio.